Oi pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou estudante da UFJF de Engenharia Elétrica e tô vindo aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre análise de nó com fontes dependentes. Esse cara aqui, a gente vai analisar ele, né, para poder entender um pouquinho mais como é que funciona essa análise com fontes dependentes. E a primeira coisa para fazer uma análise de nó é o quê? Aterrar o nosso circuito, né? A gente vai escolher um referencial zero aqui dentro do circuito para poder fazer sentido a nossa análise. Bem, a gente tem quais nós aqui? A gente tem esse cara, né? Peraí, deixa eu só ligar a caneta. A gente tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, né? Tô fazendo as bolinhas um pouquinho maiores. E depois a gente vai ter esse cara de baixo aqui. Quem que a gente aterra nesse cara, nesse circuito, né? A ideia é que a gente aterre o que vai facilitar mais a nossa visualização, né? Aqui a gente tem uma fonte de 50 volts aqui. Então, o ideal seria a gente aterrar aqui embaixo para poder visualizar os circuitos de uma maneira melhor. Por quê? Esse cara aqui vai ser o referencial zero e daqui para cima cresce, sabe? Atenção. Mas nada impede que a gente aterre em um lugar aleatório, tipo aqui e tudo mais. Mas isso dificulta um pouquinho a visualização do circuito e não é o que a gente quer, né? Quanto mais facilidade, melhor. Então a gente vai ter esse cara aqui e o exercício pede para a gente achar esse V, né, em cima do 8 ohms, utilizando a análise de nó. Ok, vamos chamar esse nó aqui de 1 e esse nó aqui de 2. A gente sabe que a tensão sobre o nó 1 vai ser esse V que a gente está procurando. Só que, agora a gente tem um detalhe bem importante, que é o 3 e 1 ali em cima, né, aquela fonte de corrente que depende de uma outra corrente dentro desse circuito. Então, para a gente poder começar a equacionar, a gente vai ter que tomar muito cuidado para isso não virar um problema lá na frente, né? A gente sabe que a equação do nosso V1, vamos começar escrevendo ela, né? Equação do 1. A equação desse 1, a gente vai começar escrevendo ela como? V1 sobre 8, ok? E a gente vai, né, usar aquela relação sempre, V igual a R vezes I. Então, I, que são as correntes que a gente quer somar, é V sobre R, né? Então, sempre vai ter uma tensão sobre uma resistência, ou uma diferença, soma de tensões sobre uma resistência. Então, V1 sobre 8, que é o cara que a gente quer achar no final das contas, né? Mais V1 menos V2 sobre 2, que é esse cara aqui do meio, né? Entre os dois pontos, dois nós. Só que o que a gente está fazendo aqui é que a gente está falando que todas as correntes estão saindo desse nó, né? Todas as correntes que a gente não conhece. Só que, a partir de agora, a gente vai ter que usar a outra parte da equação com as correntes que a gente conhece. Por quê? A I1 a gente não pode mudar o sentido dela porque ela está controlando alguma coisa dentro desse circuito. E a fonte, ela vai estar chegando ali, né? A setinha aqui ficou meio esquisita, mas ela vai estar chegando aqui nesse nó 1. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 1 em 1, que entra, mais 3 e 1, que é a fonte que está jogando ali. Então, dando uma ajeitada melhor na equação, a gente vai ter aqui um V1, que multiplica 1 sobre 8, mais 1 meio, e menos V2. Pode colocar mais V2, que multiplica menos meio, que vai ser igual a 4 e 1. Ok, depois a gente pode até passar o 4 e 1 para o outro lado, mas vamos manter assim por enquanto. A equação 2, do nó 2, vai funcionar de uma maneira bem semelhante. A gente vai arbitrar aqui esses caras saindo, que a gente não conhece, e a gente tem o de cima saindo, né, a fonte ali controlada saindo, e a fonte independente entrando aqui. Então, vamos começar pela fonte independente, 5 A, né, que vai ser igual a V2 sobre 4, mais V2 menos V1 sobre 2, né, porque agora o sentido vai ser daqui para cá, não igual ao da outra, então ele é espelhado. E depois a gente tem o mais 3 e 1, né? Então aqui a gente pode dar uma ajeitada, vamos colocar aqui V1 que multiplica menos meio, mais V2 que vai multiplicar 1/4 mais meio, mais 3 e 1, vamos manter o I1 desse lado aqui mesmo da equação, e o 5 ali, né? Só invertir a ordem, mas a coisa ficou a mesma. Só que a gente tem um problema agora. A gente vai ter duas equações, né? Igual escrevemos aqui,
Só que a gente tem 3 incógnitas, né? A gente vai ter o V1, V2 e o I1. E como é que a gente faz para poder resolver esse problema, né? Com as fontes controladas agora, a maior parte dos momentos a gente vai se deparar com isso. A gente vai ter equação de menos para incógnita de mais. Né? A gente precisa sempre de um sistema que tenha o mesmo número de equações para incógnitas para poder conseguir resolver ele. Então agora a gente vai ter que achar uma equação adicional. E como é que a gente acha essa equação adicional? Normalmente ela vai estar ligada à nossa corrente, à nossa tensão que está controlando a fonte, né? Nesse caso aqui, a gente pode falar que a I1 ela vai ser a diferença de potencial em cima desse resistor, né? Sobre o valor dele. Então a gente pode equacionar aqui embaixo, ó. I1 vai ser igual a o nosso V1, né? Ali em cima, menos o nosso 50, que é a fonte aqui do canto, que vocês podem reparar que a gente não usou essa informação ainda aqui no nosso circuito. Por quê? Porque aqui a gente usou I1 entrando, sabe? E por que a gente usa I1 aqui em vez de usar direto essa informação? Porque senão a gente vai embolar o nosso negócio, porque a gente vai ter o 3I1 aqui da fonte, mas vai ter escrito S1 aqui do circuito já de outra forma direto, sabe? Então é mais fácil a gente escrever tudo como I1 e depois substituir. Então a gente vai ter V1 menos 50 sobre a resistência, né? O valor da resistência que é 6 ohms. Dando uma melhorada aqui na cara da equação, 6I1 menos V1 é igual a menos 50, ou melhor escrevendo, V1 menos 6I1 vai ser igual a 50. Então agora a gente vai formar um sistema dentro dessa matriz aqui para poder ajudar a resolver, para a gente poder resolver esse cara aqui. A matriz ela vai ajudar a gente muito, por quê? Porque a gente vai usar a calculadora para resolver o sistema para a gente, né? Porque um sistema 3x3, ainda mais com fração, vai ser bem chato de resolver. Então é mais fácil a gente usar uma calculadora. Óbvio que se não puder usar a calculadora, por exemplo, no momento de prova e tudo mais, dá para resolver isso daqui na mão. Só vai demandar um tempo um pouquinho maior, mas também não é nada de outro mundo, né? Você pode fazer uma substituição desse cara, você pode ir somando uma com a outra, você pode até colocar na matriz também e ir escalonando essa matriz. Enfim, existem N maneiras de resolver um sistema, né? Mas com certeza a mais fácil delas é pedindo para o computador fazer para você, que é o que eu vou fazer nesse momento. Mas realmente não é nada de outro mundo se a gente resolver. E como é que a gente monta essa matriz, né? A gente vai escrever os coeficientes que a gente conhece aqui da equação, ou seja, aqui a equação 1 tem esse 1 sobre 8 mais 1 sobre 2 é um termo, depois menos meio, menos 4, e aqui sempre vai ser o que vai multiplicar, né, na ordem, então é V1, V2 e I1. É sempre bom conferir essa ordem se você está escrevendo certinho até as equações, né, se está dando tudo certo. E aí depois do outro lado a gente tem o que a gente conhece aqui também, né, 0, 5 e 50. Então a gente agora vai jogar isso na nossa HP. Bem, rapidinho a gente pode vir aqui para HP, né, para poder conhecer um pouquinho mais da interface dela. A gente vê aqui que eu já escrevi a matriz, ó, então a gente tem essas 3 colunas, essas 3 linhas e colunas aí, né, escritas, que são as nossas informações aqui do circuito, né. E agora a gente vai fazer o quê? Para poder resolver, a gente primeiro inverte, né, essa matriz, e para inverter a gente vai apertar Shift e vai apertar aqui em -1, ó, só para mostrar para vocês, em -1. Invertida essa matriz, a gente vai ter esses valores meio loucos, né, que às vezes vai dar, porque vai dar agismos e tudo mais. Isso aqui é muito útil também quando a gente começar a resolver sistemas com números imaginários, né, porque para inverter matriz de número imaginário na mão já não, né, já vai muito além. E aqui depois de invertida, é só colocar os valores que a gente conhece, né, que vai ser o 0, o 5 e o 50. E a gente tem o nosso resultado, que vai ser 320 volts para o V1, 40 volts para o V2 e 45 ampere para o I1. Vou colocar esses resultados lá e a gente volta. Então, gente, voltando aqui, como a gente descobriu lá na HP, né, que isso poderia ter sido feito em várias outras interfaces também, né. A gente poderia usar isso daqui, a gente poderia usar o Python, o MATLAB, enfim. Mas a gente descobriu que esses daqui são os valores que o nosso sistema vai dar pra gente, né. E então a gente tem aqui que o V1, o V2 e o I1, esse vetor aqui, vai ser igual a esse daqui. Então, a gente acha a nossa resposta, né? Porque a gente sabe que o V, que o exercício pergunta, ele é igual ao V1, que a gente achou, que vai ser igual a 320 volts. Nossa resposta está dada. Então, o mais interessante desse exercício é,
montar essa equação adicional, né, que vai ser importante, sempre ter esse olhar para achar qual que é a equação adicional. Saber aterrar direitinho, mas isso daí é o mais simples, né, lá no início da análise nodal a gente já aprende essa parte. E, às vezes, montar esse sistema, né, e usar algum método para resolver ele se não for resolver na mão. Se precisar resolver na mão, é resolvível, né, mas só vai demandar bastante tempo. Mas é isso, gente. Muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Se puderem deixar seu like e se inscrever, agradeço muito a atenção. E é isso, até a próxima. Valeu!